E depois de um domingão desses no Central Park, nada melhor do que uma reflexão. Mas eu passei ali algumas horas caminhando aquele dia ali no Central Park e tava um dia muito lindo. E eu tava refletindo sobre muita coisa da minha vida. Botei meu fone ali e tava girando aquilo ali tudo. E sabe o que eu tava pensando? Como a gente se sabota, né? Como a gente tem pensamentos intrusivos que nos sabotam. E como isso consome a gente de uma maneira que nos deixa imóveis, por exemplo. Eu tava pensando o seguinte, quantas vezes, por exemplo, eu assumi alguma coisa pra mim com relação às atitudes de pessoas próximas e que eu levei aquilo pro coração sem nunca ter perguntado pra pessoa se aquilo era uma percepção minha verdadeira, se aquilo estava acontecendo de verdade ou se eu criei aquilo na minha cabeça, acreditei e por alguma questão eu nunca tirei a limpo, eu nunca fui perguntar pro outro se aquilo era uma realidade ou algo que o meu eu sabotador colocou pra funcionar dentro de mim. Isso é tão ruim, isso é tão pesado, e eu já fiz isso tantas vezes na minha vida. Falo isso aqui sem vergonha nenhuma, porque a gente tá num processo de crescimento e eu acho importante dividir com vocês como eu me sinto de maneira honesta. Eu adoraria que eu tivesse canais e pessoas que falassem coisas óbvias e não óbvias da maneira como eu falo aqui, por exemplo. E muitas vezes eu via uma situação, uma atitude, ou um gesto, ou uma palavra, ou uma negativa, ou um momento de uma pessoa com relação a mim, ou a uma situação, e eu criava todo um roteiro na minha cabeça, o porquê daquilo tinha acontecido, o porquê aquilo me atravessava, por exemplo. E aquilo me colocava num lugar muito ruim com relação às pessoas. Eu acreditava em coisas que eu colocava na minha cabeça. E eu raras vezes perguntava para a pessoa se aquilo era uma realidade, ou se aquilo realmente estava acontecendo. Por ser uma pessoa muito perceptiva, eu analiso bem as pessoas à minha volta. Eu sei sacar uma atmosfera, sabe? E isso nem sempre é bom, tá? Eu sempre tive certeza de que o que eu tinha de sentimento era 100% verdadeiro. E aí tem um perigo muito grande, porque muitas vezes eu acerto, mas muitas vezes eu já errei. Porque a gente não pode ter certeza absoluta das coisas o tempo todo. Na verdade, nunca. É ruim quando a gente tem certeza absoluta das coisas e bota isso na cabeça. Porque eu já criei teoria de tanta coisa na minha cabeça que tava só na minha cabeça, que na realidade era outra coisa, vocês não fazem ideia. Gente, quantas vezes eu assumi, sei lá, que a pessoa tava fugindo de mim, ou que a pessoa não tava me respondendo, porque não queria conversar comigo, ou porque a pessoa tava magoada comigo, e às vezes a pessoa só tá no corre da vida dela, tocando os enroscos da vida dela, tirando os nó da vida dela, e eu lá achando, jurando que era alguma coisa e tal, e não era. Então eu tava refletindo sobre isso caminhando no Central Park, e eu acho que é uma boa reflexão pra gente entender que a gente não tem verdade absoluta das coisas e que às vezes a cabeça da gente cria coisas que nos auto-sabotam, colocam a gente em lugares que a gente não deveria ir. E é por isso a importância da terapia. A gente tem que fazer terapia, a gente tem que procurar um psicólogo, a gente tem que encontrar lugares pra escoar esse tipo de pensamento, pra gente se analisar, se autoanalisar. A ajuda profissional é sempre melhor do que a gente ficar girando com os nossos próprios pensamentos por aí, tá? É importante a gente conversar com os nossos amigos, mas tem momentos que só a terapia resolve, que só um bom profissional pode nos guiar. Tava pensando muito sobre isso durante essa caminhada. Então a gente tem que pensar nesse eu sabotador que a gente tem, porque muitas vezes eles nos colocam em lugares difíceis de sair. E às vezes a gente cria situações na nossa cabeça e a gente vai acreditando naquilo sem checar a veracidade daquilo, sem ter a oportunidade de olhar pra fulano e falar: gata, isso aqui é isso aqui mesmo? Que às vezes é, né? Aí a gente tem que lidar também com a realidade, que a verdade dói uma vez só. Mas às vezes a pessoa olha e fala assim: você tá muito doida? Não tem nada a ver com isso. E aí tá tudo bem. E aí você segue adiante. Porque a gente não pode achar que tudo que a gente acha que é sexto sentido, ou então que a gente acha que é o feeling, né, que a gente fala que a gente tem, que é 100% verdade, às vezes, senão aí a gente vai estar... é outro diagnóstico. Né, minha linda? Então vamos tá aí procurando ajuda pra poder tá escoando esses raciocínios de vocês aí, pra vocês não tá passando vergonha com você na frente do espelho e com as outras pessoas. Quantas vezes eu já vi amigo meu que parou de conversar com fulano, ciclano e beltrano porque acha que alguma coisa aconteceu, mas era só na cabeça dele que tava acontecendo. A famosa delusional. Você vai derrubar mesmo o tripé aqui, ô princeso? Então é isso, né? Gostaram do vídeo hoje, né? Não tem como não gostar, né, meu anjo? Um diamante desse que eu trouxe pra vocês aqui. Tá faltando curtir, comentar e se inscrever no canal.
Porque eu, pra pegar o teu CPF, o teu nome que tá lá disponível na internet e financiar um Honda Civic é um dois. Um beijo, até já! Ah, gente, um último recadinho antes da gente desligar aqui. Não vamos invalidar também aquela percepçãozinha que a gente tem das pessoas. O sexto sentido da gente não, tá? Eu tô pensando num negócio aqui que também é assim. Às vezes a gente tem que bancar a loucura da gente, tá? Às vezes a gente tem que bancar a loucura da gente. Então, assim, vamos fazer um equilíbrio. Vamos trabalhar no equilíbrio. Conversa com a tua terapeuta. Com o teu terapeuta. É isso, então. Fica com Deus, minha linda!